não sou mais advogada do senador Flávio Bolsonaro, então é importante que isso seja frisado desde Sim. já. Eu deixei Mas de a nota que o Otávio Guedes publicou é sua, no caso, enquanto foi advogada do Flávio, né? É minha, porque eu comentei, eu tive um áudio, né, capturado sem a minha autorização e divulgado por decisão do Supremo. Eu respeito absolutamente qualquer decisão do Supremo, embora eventualmente eu possa criticar, eu respeito a decisão do Supremo. E a partir do momento em que houve uma divulgação de uma reunião em que eu estava tratando de um caso de um cliente, à época, eu acredito que não haja mais sigilo resguardando aquela reunião. Né? Então, assim, acho que ninguém pode achar que há algum sigilo naquela reunião. E eu posso, uma vez que eu comecei a ser atacada por todos os lados por conta daquilo que eu falei, e eu compreendo o ataque, não é que eu, assim, de plano, começo a falar que absurdo as pessoas acharem isso ou aquilo. Não, eu entendo absolutamente os ataques, mas eu também entendo que eu possa me defender, né? E que toda história tem não uma, não duas, mas diversos lados. E o que aconteceu ali, assim, só para introduzir a história, é que quando eu não era, nem nunca fui a advogada que cuidava desse caso no escritório. Eu, na época, estava cuidando de um outro caso, estava cuidando do caso da FEComércio, eu era advogada do Orlando Diniz, e acabei o caso dele, foram encerrados os trabalhos, e aí eu tive a oportunidade de começar a estudar o caso do Flávio Bolsonaro. E estudei, assim, Pedro, e num primeiro momento, com uma curiosidade quase que acadêmica, né? Porque não era momento existia a minha intenção de participar ativamente dessa defesa, porque isso foi uma coisa que ficou estabelecida lá no começo, quando foi trazido o caso para o escritório pela outra advogada do caso, de quem eu fui sócia. Eu deixei claro que eu não participaria dessa defesa, até porque isso era uma coisa que acontecia normalmente no escritório. Eu participava de algumas defesas, né? A gente não necessariamente participava de todas, embora nós assinássemos conjuntamente todas as defesas do escritório. E essa defesa em especial eu não tinha interesse algum em participar, mas nesse meio tempo, enquanto no final da defesa do Orlando, até que outro caso viesse, porque eu sempre gostei de trabalhar com um grande caso por vez. Sim. Né, porque eu gosto de estudar minuciosamente cada caso. Eu peguei o caso para estudar e eu comecei a estudar e verifiquei que não existia. Eu gosto de estudar, como todo advogado deveria fazer, indo até a origem da razão pela qual o Estado resolveu colocar uma lupa em cima daquela pessoa, seja ela quem for. Né? Por que aconteceu aquilo? Eu cheguei ao relatório de inteligência financeira, que estava na Operação Forna da Onça, que é a tal da operação, que é chamada do caso da rachadinha. Mas... A Forna da Onça, acho que é só importante para as pessoas saberem, é uma operação que é ligada à Lava Jato e não pegou só o Flávio Bolsonaro. Acho que a LERJ quase toda está nessa operação, né? Queria até que você explicasse um pouco. A Forna da Onça, ela decorre de uma operação, que é a Operação Cadeia Velha, que se você for levando para trás, é a Operação Lava Jato, que veio para o Rio de Janeiro, Operação Calicut e Operação Cadeia Velha. E a Operação Cadeia Velha, ela foi se desdobrando e chegou até a Forna da Onça, que é uma operação que, em tese, começa com esse relatório de inteligência financeira, que é um relatório que é declaradamente espontâneo, né? O relatório do COAF. O COAF diz que é espontâneo. Existem duas possibilidades de apresentação de relatórios de inteligência financeira. Ou por provocação do Ministério Público ou da Polícia Federal, ou espontaneamente. Por quê? Porque o COAF, que é a nossa unidade de inteligência financeira, ele recebe, por meio do CISCOAF,
que é um sistema para imputar informação de inteligência financeira dos bancos, lojas de luxo, concessionária, imobiliária, tudo que pode ter grandes movimentações financeiras, eles recebem várias movimentações e, eventualmente, aparece uma operação que eles entendem que é uma operação atípica. Uma operação atípica não necessariamente é uma operação ilegal. É uma operação que foge da regularidade do que aquela pessoa costuma praticar. Mas pode ser absolutamente lícita. Só que quando vem a operação atípica, a inteligência percebe que existe uma atipicidade na operação, ela envia para que a Receita Federal, o Ministério Público, a Polícia Federal, seja lá quem for, investiguem para ver se aquela operação é apenas atípica ou se, além de ser atípica, é também ilegal e até mesmo criminosa. E aí, a Furna da Onça ela inicia com um relatório de inteligência financeira que se diz espontâneo e que apresenta 22 núcleos, são 22 gabinetes da Alerj envolvidos, e que esses 22 gabinetes teriam operações ilícitas. Só que antes da gente adentrar a matéria, a gente precisa verificar se os procedimentos foram feitos corretamente. E as pessoas, às vezes, se questionam muito, mas fulaninho praticou o crime, por que ele não está sendo condenado se ele praticou o crime? Bom, porque existem leis, né? E existe a Constituição, que precisam ser seguidas à risca. Porque quando a Constituição ou a lei não são seguidas à risca por conta de um crime óbvio, ela passa a não ser seguida à risca por conta de crimes que não são tão óbvios. Então, quando a gente faz uma concessão para deixar de observar um direito, especialmente os direitos fundamentais, a gente está fazendo a concessão para que qualquer direito seja violado. E a gente não pode deixar que isso aconteça de forma nenhuma, né? Eu, por exemplo, não tenho nenhum apreço pelo senador Flávio Bolsonaro. Agora, a questão é, os órgãos eles precisam encontrar provas, de fato, que aconteceu todas essas transações que eles alegam, né? Eles, sem sombra de dúvida, podem encontrar provas, mas eles têm que, até para encontrar a prova, esse encontro da prova tem que ser feito dentro da lei. Sim. É por isso que a gente tem um Código de Processo Penal que determina como deve ser essa busca de prova. Sim. E eu vou te falar uma coisa, Pedro, assim, eu na minha carreira, né, eu tenho 18 anos de carreira, só me formei, eu tenho 51 anos, mas eu me formei tarde, porque primeiro eu dei atenção, fiz aquilo que muitas mulheres fazem, né, primeiro deixei minha filha chegar aos 5 anos e aí depois eu voltei para a faculdade. Saí da faculdade quando eu estava grávida e depois voltei, comecei a faculdade toda de novo. Então, nesses 18 anos de carreira, muitas vezes eu penso, não é possível que as pessoas tenham feito, que o Ministério Público, ou que a Polícia Federal, ou que a Receita Federal, atualmente, eu estou nesse embate com a Receita Federal, eu não acredito que eles façam isso, não dá para acreditar que eles façam isso sem querer, porque eles sabem quais são as leis que eles têm que seguir. Porque eles também sabem que se eles não seguirem essas leis, nós, advogados de defesa, vamos lá falar assim, oi, tudo bom? Tem esse negócio aqui que você esqueceu e que você não podia ter esquecido porque agora a prova que você tem nas mãos é nula, você não pode usar. E era uma prova óbvia, era uma prova que estava ali para ser usada. Só que se ele coletasse a prova da forma adequada, ele poderia usar. Como ele não coletou, ele não pode usar. E não dá para fazer concessão, seja para qual pessoa for no mundo, entendeu? Porque aí, sabe o que acontece, Pedro? Aí não importa se você é Lula, Bolsonaro ou seja lá quem for, entendeu? Você vai ter que engolir o fato de que as provas ilícitas não podem ser aproveitadas no processo. E ponto. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata,
folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros. Temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.